Então, começando mais um estudo, na noite de hoje, estudo da mediunidade, iniciando então o capítulo 26 do Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos. Então, vamos falar aqui, provas possíveis de identidade, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Então, começando com provas possíveis de identidade. Questão 255, capítulo 24. Falei 26, né? Capítulo 24 do Livro dos Médiuns. A gente terminou o capítulo 23, né? Agora o capítulo 24. Você lê para nós, Bárbara, por favor? Provas possíveis de identidade. 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhe pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos, como os homens, pela sua linguagem. Se o espírito se apresenta com o nome de Fenelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon, e que este não se furtaria a subscrever, há, se não prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desvendar. Desvendar. Beleza. Pode ser que tenha alguma tradução, né? Mas vamos lá. A gente tem que separar duas coisas aqui que são importantes a gente lembrar, que é o seguinte. Muitas pessoas às vezes tomam essa questão da identidade e leva ela para a questão da reencarnação. E do estudo da reencarnação para falar assim, da mesma forma que na psicografia a identidade do espírito não é importante, na reencarnação a identidade também não é. E não é bem assim, né? Porque a reencarnação, né, o Evangelho nos fala lá num capítulo lá da Lei de Amor, acho que eu esqueci o capítulo, mas o item é Lei de Amor, que o Espírito fala assim, que o Espiritismo tem duas palavras-chave, né, principais. A primeira é o amor, né, que simboliza a caridade, e a segunda é a reencarnação. Então, se você falar que não tem importância a identidade quando você vai tratar de reencarnação, então é como se a gente estivesse subestimando a reencarnação, como se estivesse diminuindo a importância da reencarnação. E como que a gente comprova isso? Se não fosse importante a questão da reencarnação, o estudo da reencarnação, Jesus não teria focado tanto na questão de Elias ser João Batista. E quando os apóstolos perguntaram, Jesus fez questão de responder. Ele não falou que não é importante saber quem que é, ele não falou nada disso. Ele simplesmente falou, né? Falou assim que eles não reconheceram que era Elias, né? Mas ele foi bem claro em querer colocar a identidade na reencarnação, porque é importante para que nós possamos comprovar a reencarnação.
é claro que quando a gente vai estudar o nosso caso, por que a gente descobrir as nossas encarnações passadas não é importante? Porque nós temos defeitos, problemas, dificuldades, se a gente lembrasse a gente ia traumatizar, e para nós não importa, por quê? Porque basta a gente entender as nossas dificuldades que a gente tem, nossos hábitos, que a gente vai ter uma noção de quem a gente foi. Não precisa a gente saber exatamente quem a gente foi. Então, no caso, no estudo pessoal, realmente não tem problema, né? Não tem... Se tiver uma necessidade importante, a própria espiritualidade vai encontrar uma forma de nos falar quem que a gente foi, se realmente tiver utilidade, né? Mas normalmente para a gente não tem. Mas agora, quando é um caso de missionário, é importante a gente saber a reencarnação dela, porque é possível, além de comprovar a reencarnação, estudar as conexões que existem uma com a outra. Porque tem duas questões. Primeiro, o espírito ele pode bloquear determinada faculdade que ele possua para que ele possa focar numa outra. O espírito superior faz muito isso. Então, muita gente fala assim, Kardec não é Chico, porque Kardec era muito... Como se eles conhecessem a conduta do Kardec e conhecessem já, como se tivesse convivido com ele, a sua conduta moral. As pessoas falam que ele era muito sério, que era sisudo, e nas próprias obras mostram o contrário, que ele era alegre, que ele era brincalhão, igual o Chico, assim, que ele tinha um carisma muito grande, as pessoas gostavam de estar perto dele, e então, assim, as pessoas falam como se conhecesse ele, e para falar que são personalidades diferentes, né? Ou outros falam assim, o Kardec era muito estudioso, era letrado, tinha faculdade, era professor, e o Chico fez só até a 4ª série primária. Aí eles usam essas questões para poder afastar. Só que o que acontece? A missão do Kardec era de codificação. A missão do Chico era de aplicação. Então, é natural que um espírito superior, ele possa... Porque, por exemplo, quando ele veio como Kardec, ele não tinha mediunidade ostensiva. E ele nem poderia ter. Porque senão como é que ele ia ter a capacidade de refletir, analisar, para ele poder organizar? Então, ele não podia ter a mediunidade ostensiva. Então, ele tinha que focar em determinadas qualidades que ele já possuía, que fizesse ele cumprir a sua missão. Já como o Chico, ele teve que deixar um pouco essa questão de estudo sistematizado, essa questão de reflexão, quando a pessoa ela foca muito no estudo, ela faz muita análise, né? Faz muita reflexão sobre algum tema. E aí o Chico teve que pedir, teve que focar, na verdade, na mediunidade para ele poder conseguir materializar as obras. Então são missões diferentes para o mesmo espírito. E ele vai focar em atributos que ele possui que vai facilitar ele cumprir a sua missão. Mas se a gente realmente for colocar um do lado do outro, a gente vai ver muito mais semelhanças do que diferenças. O Kardec, porque ele não divulgava, mas o Kardec passava muito tempo ajudando as pessoas, distribuía pão na rua, igual o Chico fazia também, distribuía pão, ele respondia cartas, igual o Chico também fazia, respondia cartas, e respondia cartas da Europa inteira. Ele ficava 3, 4 horas de madrugada respondendo cartas, o Chico também. Não dormia direito, dormia 2, 3 horas, o Chico também. Então, se a gente for começar a colocar na balança as características de cada um, a gente vai ver milhares de semelhanças dos dois. A missão com o livro, né, com a escrita, que ele nunca deixou de fazer esse tipo de missão. Então, quando a gente estuda a reencarnação,
é importante, quando a gente vê os missionários, a gente entender o caminhar deles. E aí, com isso, a gente tem um apanhado melhor, uma prática melhor sobre a reencarnação. Agora, voltando aqui para a questão da psicografia. Por que a identidade não é importante? Porque na psicografia, o mais importante é a mensagem que está sendo falada, é o conteúdo. Então, o conteúdo que está sendo falado, ele é o que vai definir se aquela psicografia foi boa ou não. Não é o nome. E a gente sabe que, na maior parte das vezes, os espíritos que se preocupam em colocar um nome, principalmente um nome muito famoso, né, um nome que tem peso, normalmente o espírito não tem conteúdo e está querendo compensar o conteúdo com um nome importante. Claro que não é assim toda vez, mas na maioria sim. Inclusive esse é o primeiro aspecto que fala para a gente já tomar cuidado de uma comunicação de um espírito que esteja querendo fascinar, né? Então, aí tem outro ponto que é interessante, que é o seguinte, que aqui está falando primeiro, está falando do espírito que engana, né? Que ele usa o nome de um outro espírito para poder dar credibilidade para a sua mensagem. Mas existe uma situação que pode ocorrer, que é o seguinte: o espírito, quando ele alcança um grau de evolução, ele adquire uma humildade tamanha que a personalidade, o nome dele, já não começa a importar mais. Igual a gente vê o Espírito da Verdade, né, que resolveu apagar o seu nome, né, o João Batista, não quis mostrar o seu nome para focar no conteúdo dele. O Espírito da Verdade. Então, o que o Espírito da Verdade está falando? Ele está falando sobre a verdade, sobre a realidade, né? Então, à medida que o Espírito evolui, ele não passa mais a se importar com a questão da identificação, até porque eles sabem que todo o trabalho, o Vojarves gostava de falar muito isso, todo o trabalho, o trabalhador que gosta de aparecer, o trabalho desaparece. Então, o importante é o trabalho que está sendo realizado, não o trabalhador em si. E aí, se o espírito não tiver em condição de responder, ele pode pedir para um espírito de igual envergadura dele responder por ele. Por que vocês acham que isso é possível? Pela conexão de pensamentos, de sintonia. Porque à medida que você vai evoluindo, porque tem um limite nosso, né? Um limite de saber e de virtudes, né? À medida que a gente vai aproximando daquilo ali, a gente começa a entrar numa sintonia absoluta, né? E aí, esses irmãos que estão na mesma faixa, um falar pelo outro é praticamente o mesmo pensamento. Não quer dizer que o espírito perdeu a identidade. Ele continua tendo a identidade, continua tendo a personalidade dele, mas em questão de exprimir a lição, o pensamento, um consegue dizer o que o outro gostaria de dizer com total perfeição. Por isso que aquelas questões, o Bezerra de Menezes se incorpora aqui, incorpora ali, manda mensagem aqui, manda mensagem ali, como é que ele consegue? Aí são duas situações. Primeiro, que pode ser mensagem falsa, né? Espírito de fascinação. Se não for isso, tem essa opção, que o Bezerra de Menezes ele pode designar vários espíritos da mesma envergadura que pode responder por ele e assinar por ele. Porque nesse caso eles falam por ele, né? Eles não utilizam o nome dele. Não, utiliza o nome. Sim, mas não com um propósito assim, algo próprio, sabe? De substituir, né? Nem por objetivo de dominação, nem de impor ideias, nem nada disso. É simplesmente para representar mesmo, com o intuito de que a mensagem, porque vamos supor, toda mensagem que é trazida, ela tem uma permissão e ela tem um grau de importância. Então,
é permitido que isso aconteça para que aquela mensagem não deixe de ser passada, né? Então precisa desse tipo de situação em algumas circunstâncias que aquela entidade não pode e vem uma com o mesmo grau e traz a mensagem da mesma forma. Aí não está fazendo igual fala aqui cadê aqui? Não entra em questão de fraude. É uma questão de tornar possível a vinda daquela mensagem que tem a sua importância. Isso tipo assim, em relação a, por exemplo, tem uma família que, sei lá, a mãe perdeu o filho em acidente, coisa do tipo. E aí, às vezes, ele não está preparado para falar ainda, e vem um outro substituir e traz a mensagem de conforto. Exatamente, bem lembrado. Isso pode acontecer sim. Normalmente o Espírito fala, olha, eu estou aqui representando a pessoa, ela está em recuperação, ela não pode falar ainda. Normalmente isso acontece, é falado dessa forma. Mas muitas vezes pode acontecer, dependendo do grau de necessidade dos parentes, que realmente venha um Espírito e fale pela pessoa. Pode ser um parente, uma pessoa que tem uma sintonia muito grande, e fala por aquela pessoa porque aquilo ali vai acalmar a família. Então isso pode acontecer sim, bem lembrado. Isso explica também o fato que aí a gente vai para as grandes entidades agora. Por que a gente confunde, por exemplo, a princípio, até hoje, né? Se confunde Jesus com Deus. Não tem alguns que confundem? Mas por quê? Porque Jesus representa tão bem o pensamento de Deus que chega a confundir. Porque é o pensamento de Deus. Muitas das vezes ele fala, né? Estou falando aqui em nome de Deus. É É ele em que nome do fala Pai, para né? vocês. Exatamente, em nome do Pai. E aí depois aí começa a vir os degraus abaixo. Ah, mas o Espírito da Verdade é Jesus. Mas representa tão bem o pensamento de Jesus que parece ser Jesus. Muitas vezes fala como se fosse Jesus. Dá um recado como se fosse Jesus mesmo. Mas por quê? Porque ele tem permissão e tem moral, vamos dizer assim, possibilidade, representa tão bem que ele consegue passar a mensagem como se fosse Jesus, mas não é Jesus. Aí outros falam assim, o Chico é o Espírito da Verdade. Novamente, ou o Kardec é o Espírito da Verdade. Novamente, o Kardec representa tão bem o pensamento do Espírito da Verdade que pode ser confundido com o Espírito da Verdade. E assim por diante. Então, a questão da sintonia se torna uma coisa mais e mais profunda. Nesse caso, nós estamos falando do aspecto positivo, né? Então, por que falou assim logo no primeiro item dessa questão da identidade? Para que a gente não fique tão focado em termos de psicografia, de incorporação, em querer saber a identidade daquele espírito, né? A quem está assinando, muitas vezes a gente se preocupa com isso. E ao invés de preocupar com a mensagem, porque na verdade é a mensagem que é importante, é o que está sendo falado que é importante. Então, por isso que ele fala lá, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Muitas vezes o espírito pode inventar um nome só para as pessoas, porque tem alguns grupos que gostam, né, que tem identificação do espírito, né? Então eles falam um nome qualquer para aquela equipe ficar tranquila. Normalmente o espírito elevado ele vai falar um espírito amigo, espírito protetor, que mais? Não assina nada, né? Deixa a mensagem sem assinar. Quando acontecer isso é porque, de novo, é para a gente focar. Espírito amigo, é para a gente focar mesmo na mensagem. Porque os atrasados, eles vão querer identificar. Para dar, como se você quisesse se encarimbar, dar uma ênfase, essa mensagem é importante porque é de Jesus, é de Maria, entendeu? E dá aquela... Roberto, uma dúvida. Então fala que isso é uma das maiores dificuldades, né,
do espiritismo. É mais difícil as personagens antigas, porque não dá para julgar mais o jeito da pessoa, a linguagem, só dá para identificar a moral dela, né? Então, se o espírito identificou com um nome específico, a gente tem que ver se a mensagem ela está de acordo com aquele nome, né? Se é digno daquele nome, né? Tem que ter mais cuidado ainda. Pode perguntar, Andres. Naquele livro da Ivone Pereira que eu li, eu acho que é o Santo Antônio de Pádua, que foi dito no livro e que ele se apresenta com crianças, que são espíritos elevados, que se apresentam como crianças. Aí eu fiquei pensando, por que eles se apresentam como criança, né? Aí eu pensei o seguinte agora, que são como, eles veem o Santo Antônio de Pádua como eles se apresentam como os discípulos de Santo Antônio de Pádua. Então, por ser um discípulo, eles como discípulos, seguidores do Santo Antônio de Pádua, se fazem crianças. Mas não quer dizer que aqueles espíritos ali estejam em forma de criança. Tá certo essa ideia? Eu já vi em outras bibliografias essa questão, dependendo do espírito, existe essa possibilidade, né, de você se apresentar com uma pessoa mais velha, com uma veste diferente, com uma pessoa mais nova, dependendo da pessoa com que você está falando. Por exemplo, a pessoa que você está falando, ela tem uma recordação carinhosa daquela pessoa mais velha, lembra dela com a roupa tal roupa, ela pode se apresentar daquela forma para acalmar a pessoa, para ela se sentir bem, né? Mas vamos pensar o seguinte: se é possível o espírito das trevas se apresentar como um animal, né? Eles conseguem se apresentar como animal, tal. É possível sim se apresentar como criança, mas não como qualquer criança e nem como outro espírito, porque para você se apresentar como outro espírito, como é que você vai se apresentar como outro espírito se você não tem no seu perispírito aquela forma que aquela pessoa já passou? Entendeu? Porque muitas pessoas acham que o espírito pode se apresentar como qualquer espírito. Ele pode apresentar como uma encarnação passada dele, um corpo diferente, mas dele, entendeu? Porque ele já tem aquilo ali na memória genética dele. Vamos dizer assim, aqueles corpos, né? Já tem aquela memória genética dele. Mas ele se apresentar como uma outra pessoa, não. Então, sim, é possível. É possível, sim, se apresentar num aspecto de uma criança. Aí, no caso, vai ser o aspecto dele como criança, né? Então, no caso, eles se apresentam assim para nós, né? E lá cita que eles gostam de se apresentar como crianças, mas eu acho que Como uma criança da encarnação deles, né? Ele não pode apresentar, por exemplo... Mas essa ideia de apresentar que é um discípulo de Santo Sim, Antônio, entendeu? sim, é possível. Ele só não pode se apresentar como uma criança que ele não foi. Vamos supor, eu tive 100 encarnações como criança e eu tive 100 características diferentes. Eu posso escolher qual tipo dessas que eu vou ser, as que eu já fui. É como se Deus não permitisse que utilizasse Um outro corpo, né? a imagem de uma outra pessoa. Vai ser a imagem dele mesmo como criança. É a imagem dele mesmo como criança, né? Então, assim, é possível, né? Não tem... Aí depende muito da utilidade. É útil isso? Porque se não tiver utilidade, os espíritos, eles vão muito na questão, os espíritos superiores vão muito na questão da utilidade. Se é útil, se tem uma razão, eles fazem. Se não tem utilidade, não fazem. Mas se foi por essa razão, né, que eles queriam demonstrar às vezes para as pessoas que
tinha que se assemelhar a uma criança, uma simbologia, né? Tia Raquel, você lê para nós a 256? À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição, nem por isso, entretanto, conservam-se eles menos suas individualidades. É o que se dá com espíritos superiores e espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter galgado nas fileiras mais altas, e se compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um Grande nome. na Terra, compreenderemos que, entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificável seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de uns dos santos que veneramos e, geralmente, daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá como São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como o espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que se faz parte São Pedro. Segue-se ainda que, seja qual for o nome sobre que alguém invoque seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que atrai é o pensamento, sendo indiferente o nome. Pode. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem, porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há a presunção de ser o próprio e, em todos os casos, se pode dizer que, se não é ele, é o espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável para que suas palavras mereçam crédito. E este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades não são, com exceções raras desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporciona. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que o Deus se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. Se o vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa, mesmo que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que, nessas circunstâncias, procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente
Bom, então a gente já até adiantou, né, que várias dessas coisas que a gente já discutiu, mas a gente percebe aqui o porquê que o João Batista preferiu colocar o nome dele como Espírito da Verdade. Aqui explica claramente o porquê disso. Porque ele mesmo já falava enquanto encarnado, né? É necessário que eu me rebaixe, né? Me diminua para que Jesus eleve, né? Então, os espíritos superiores, eles se portam dessa maneira. Adquiriu já um grau de humildade que para eles não vai importar, porque já estão assim, num grau de sintonia que se for tal pessoa que fale, ou ele que fale, ou outro que fale, que nome que fale, para eles não vai fazer diferença nenhuma, porque o foco deles não é esse. Aí ele até fala, um espírito já teve milhões de existências, por que ele se apegaria a um nome de uma existência específica, passageira? Então não importa. Não quer dizer, novamente, não quer dizer que eles não têm a sua individualidade, eles têm a sua individualidade, têm a sua identidade, né? Isso aí é normal. Eles só não querem aparecer. Para eles, o nome que vai ser colocado ali não tem importância não. Eles só querem saber se a missão vai ser cumprida, né? Que o importante é a mensagem, se a mensagem foi passada, se o conteúdo está de acordo. É isso que eles vão focar. Então, por isso que ele fala ali, ó, à medida que a gente evolui e sintoniza uns com os outros, mesmo que a personalidade mantenha, a individualidade mantenha, você tem uma uniformidade de pensamentos, né? Não é que as identidades se apagaram, mas existe sabe aquela pessoa que a gente pensa uma coisa, ela fala aquilo que a gente pensou, né, que tem aquela sintonia plena? Então, é isso. Você não deixa de ser você mesmo, a gente não deixa de ser a gente mesmo, só que ocorre uma uniformidade das ideias, né? Então, se uma pessoa falar, outra pessoa falar, então, em termos de mensagens elevadas, não importa. Por isso que, às vezes, é até melhor para nós a mensagem não vir assinada ou vir um espírito amigo, anônimo. É até melhor para a gente não preocupar com o nome, preocupar mais com a mensagem em si, do que sair algum nome conhecido. Porque se sair algum nome conhecido, a gente vai ter que analisar a mensagem se está de acordo com aquele nome conhecido. Então é um trabalho a mais ainda, uma preocupação a mais. Então vamos dizer assim, para nossa tranquilidade, se já for uma mensagem que não tem que foi uma assinatura assim de espírito amigo, é mais fácil para a gente do que se vier um nome importante. Porque quais são as possibilidades? Tem duas possibilidades, né? A mensagem que ele fala aqui, que é a mensagem de aprendizado. Como é que foi o nome aqui? Mensagem... Deixa eu ver aqui. De instrução geral. Então, quando é instrução geral, a identidade não tem problema. Agora, quando é de instrução específica, né, que ele fala aqui, comunicações íntimas, aí já muda. Por isso que eu falei, Letícia, aquela hora, que quando é uma mensagem de um familiar, já é uma comunicação íntima, mas que serve para todo mundo que está ali, né? Mas vamos supor, é uma mensagem direcionada, né? É mais comum na mensagem direcionada que o espírito, se aquele espírito não puder falar, o espírito vai falar no lugar dele. Normalmente ele explica, olha,
a pessoa não pode falar porque ela está em recuperação, mas eu estou falando por ela. Normalmente existe essa questão. Mas pode acontecer também de um familiar falar, e também pode acontecer de não explicar nada e o familiar, vamos supor, a tia dele, a mãe dele, ia assinar o nome da mãe dele mesmo para mostrar que aquele espírito não está em condição ainda de comunicar. Ou às vezes a circunstância não permitiu, mas quando o espírito ainda está numa condição muito difícil de comunicar, normalmente o que pode acontecer é da pessoa não receber a mensagem, né, no dia que ela for. Né? Aí é porque depende muito da necessidade da pessoa, da utilidade da mensagem. Né? Eu tenho dificuldade em acreditar nesse tipo de mensagem. Qual? Psicografias, estou falando dessa questão de psicografia, sabe? Um sobrinho meu desencarnou, deve ter uns 2 anos. Mensagem pessoal. Pessoal, né? Aham. E ele tinha 3 aninhos, tudo mais. Sei que ele não, quando ele desencarnou, o espírito não continuou com a cidade, tudo mais, que ele tem a questão Pode continuar. das vivências anteriores. Ele Então. pode continuar como criança. Aí a mãe dele recebeu uma mensagem, sabe, no centro que ela ia frequentar. Mas assim, eu não sei, às vezes eu fico pensando, será que realmente foi? Porque tem essa questão de tempo, não tem? Para o espírito conseguir se comunicar? Então, Ou é muito relativo? é relativo. Pode ser que o espírito consiga comunicar amanhã, depois de algumas horas ele já consegue comunicar, depende. Eu tenho dificuldade em. Mas qual que foi a dificuldade específica? Assim, eu não sei se realmente é uma carta verdadeira, se é realmente um espírito que se comunicou, sabe? Porque assim, normalmente, eu tenho uma prima também que ela já psicografou, então tem coisas assim muito íntimas, né? Tanto é que quando ela. Foi detalhes que ela sabia com o pai e tal. E nessa carta a criança falava que estava bem, e que estava no lugar, com um monte de criancinha, e não sei o que e tal. Mas é comigo, sabe? Assim, eu não sei se é ruim, se é certo, né? Mas assim, né? Acho que passou pra gente, nossa, que legal, que Deus se comunica. Mas eu tenho essa preocupação de realmente, será que não é algum espírito que. Porque ela até trabalhava no centro, mas esse centro, não sei se é Candomblé, Umbanda, não sei. Aí eu tinha informação que ela tinha saído do centro, né? E tinha ido pra igreja, um pouco depois ela recebeu essa mensagem, sabe? Eu não sei se. O espírito, quando ele quer comunicar, ele vai comunicar independente da crença ou para onde a pessoa vai. Então, eu não sei. É porque assim, normalmente, quando a comunicação ela é específica, porque assim, quando a comunicação é de instrução geral, a gente precisa ter muito mais escrínio, muito mais reflexão e análise, porque é uma mensagem de como é que fala? De instrução geral. Então precisa ter esse cuidado, precisa ter mesmo. Mas quando a mensagem é pessoal, a probabilidade de ser verdadeira é maior. Por que a probabilidade de ser verdadeira é maior? Porque como aquela pessoa ela tem uma necessidade, e a espiritualidade ela coordena essa questão da comunicação, das mensagens, e normalmente isso acalenta muito, a maior probabilidade é que seja verdadeiro, sim. Você sabe por quê? Não tem por que enganar. Não tem por que enganar, porque assim, se o espírito quisesse enganar, ele ajudaria na fé da pessoa, querendo enganar. Era mais fácil, então, o espírito não querer mandar mensagem nenhuma, para aquela pessoa ficar mais encucada ainda e ficar mais em dúvida ainda. Porque como é que o espírito ia querer prejudicar, se passando por um familiar, mas mandando uma mensagem reconfortante? Então, se quando for direcionado...
quando for direcionada, a probabilidade é muito maior de que realmente seja. Por quê? É só quando o médium for um médium fraudulento. É igual, por exemplo, a gente assiste muito internet, né? Aí na época da pandemia tinha muita mensagem na internet que era do Zé de Menezes, que tinha que fotografar, essas coisas a gente já pode ficar mais. Então, é exatamente isso. É de instrução geral, a gente tem que ter um filtro, uma análise muito. A gente tem que ter uma criticidade muito elevada. Por quê? A doutrina já está codificada. Então, por qual objetivo que se teria uma mensagem, estou dizendo das mensagens que a gente publica, né? Qual o motivo de sair uma mensagem para se publicar de instrução geral, sendo que o edifício já está montado? Então, a probabilidade que seja falsa aí é maior, entendeu? Justamente porque o conteúdo, a mensagem, os ensinamentos já foram passados. Então, o que a mensagem vai fazer é repetir o que já tem. Agora, se a mensagem tiver novidade, aí que a gente tem que ter mais cuidado ainda. Porque a gente tem que ver se esse tema já foi abordado em alguma outra comunicação, porque a mensagem, para ela ser verdadeira, ela tem que aparecer por vários médiuns e não pode ir contra os princípios, porque existem os princípios básicos, né? Então, por exemplo, um princípio básico, a gente não regride. Aí tem uma mensagem que fala que a pessoa regrediu, entendeu? Aí você já sabe que a mensagem é falsa. Então, foi contrária a princípios. A mensagem, ela não é elevada. Você vê que ela não tem um nível elevado. A mensagem, ela colocou uma novidade ali, que a gente tem que esperar para ver se realmente é uma revelação ou não. Tá vendo? Então a gente tem que ter um cuidado muito maior quando é essa de instrução geral. Quando a mensagem é específica, é porque a espiritualidade normalmente permite que isso aconteça para ajudar aquela pessoa. A não ser que novamente, a não ser que o médium seja aquele médium que ganhou dinheiro para mandar mensagem, né? Ou que é uma pessoa que está fingindo que é médium para ganhar fama, ou para ganhar status. Então, se não for esse caso, né, que o médium coloca em xeque a sua mediunidade, aí tudo bem. Será que tá certo pensar em já não tá? Eu tinha essa dúvida. Será que ele acredita que é mais de acreditar? Aí por outro lado eu pensava, mas não tem porque, assim, vir, né? E confortar mesmo a pessoa se não for verdade. Assim, às vezes algum ponto ou outro que fala sobre a doutrina pode ter algum erro, porque aí é um erro pessoal daquele espírito que não tem entendimento daquele assunto, pode acontecer isso. Mas igual, por exemplo, é muito comum o espírito que desencarna, que ele não é tão elevado, ele se manter mais ou menos na faixa que ele está. Se ele está com 7 anos, ele não vai pular já para 18, já, porque precisa ter uma maturidade espiritual para isso, para ele retomar a sua consciência logo de cara quando desencarna. Então, é normal, claro que ele vai crescer mais rápido, porque no plano espiritual o tempo passa mais rápido, mas ele vai realmente estar naquela faixa de idade ali e vai crescendo aos poucos. Mas assim, eu vejo muita pessoa duvidar quando faz o contrário, né? A mensagem, quando é de instrução geral, ela não duvida, acha linda, e quando é pessoal, ela duvida. Aí ela diz, não, isso aqui está errado, não é. A gente tem que fazer o contrário. A mensagem pessoal, a gente tem que ter mais abertura, porque é uma mensagem pessoal. Agora, de instrução geral, a gente tem que ter muito cuidado mesmo, tem que filtrar, a gente tem que analisar. Mas, aí, por exemplo, assim, quando a gente dá um nome para psicografia, por exemplo, né, que aí vem a específica, dependendo de como o espírito estiver, às vezes ele pode não querer se pronunciar, por mais que às vezes ele esteja bem. Pode. Pode sim, não querer se pronunciar. Mas
eu acho difícil isso acontecer. Se ele tiver condição, ele vai querer, porque se aquela pessoa que está pedindo, ele tem afinidade com ela, ele gosta dela, ele vai querer dar notícias, né? Falar, igual quando a gente viaja e deixa um familiar. A gente vai querer ligar, vai querer falar, oi, tô bem, tá tudo bem. Muitas pessoas ficam com o pé atrás, porque às vezes o espírito fala alguma coisa que ele não falaria enquanto ele estava encarnado. Mas é muito natural, porque quando a gente desencarna, tá certo que a gente não muda da água para um vinho, da água para um vinho de uma hora para outra, mas a gente adquire uma outra visão com relação às coisas. E vamos supor que tem coisas que tiveram bloqueadas de personalidade nossa. Então a gente adquire uma visão muito maior das coisas. Então a gente pode agir, às vezes, um pouco, até mesmo um pouco diferente do que quando a gente agia enquanto estava encarnado, que não quer dizer que não seja a pessoa. Ah, me chamou de paizinho, me chamou de filhinho, nunca me chamou assim, com esse carinho. Imagina, quando a gente desperta para alguma coisa, às vezes a gente, nesse despertar, a gente vê que determinadas coisas não são importantes e que determinadas outras coisas são importantes. Então a gente tem uma certa... Quando a gente tem esse despertar, né? Se a gente fica no umbral e fica ali, né, com aquela confusão, a gente não vai conseguir ter esse... Mas a partir do momento que a gente começa a recuperar, a gente começa a ter esse despertar, a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas. Então é natural que às vezes a mensagem não seja exatamente com aquela mesma personalidade que a gente estava acostumado. E aí tem outro ponto ainda, o estilo do médium. O médium vai escrever com o estilo dele, com a forma dele, e ele vai imprimir um pouquinho da sua personalidade na comunicação. Então é normal isso. O único médium que conseguia fazer com que o espírito comunicasse na sua identidade total, sem interferir, era o Chico. A gente via aquelas mensagens que o espírito falava de A a Z, dava infinitas provas, mostrava a sua personalidade perfeitamente. Mas por quê? Porque o médium era um cristal, né? Límpido. Então permitia isso. Então a gente tem que ter também essa visão com relação ao médium, né? Se pesquisou sobre o médium, viu que ele é idôneo, então leve em consideração todas essas variáveis, entendeu? Mas é bom a gente precisa saber diferenciar, né? Comunicação de instrução geral, comunicação pessoal, é isso que ele está fazendo aqui. O espírito se elevou, ele não mais se preocupa com nomes, com personalidade, né? Lá, os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam grupos ou famílias por simpatia, a família espiritual, né? Então, eu não posso ir, mas eu vou mandar alguém da minha família espiritual para responder a mensagem. Então, os espíritos superiores, porém, olha lá, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. Ou seja, se eles colocam o nome, e realmente é de um espírito elevado, ele está fazendo isso mais por nós. Ou às vezes ele nem tinha nome nessa época, então ele coloca o nome de alguém que está próximo a ele, né? Para representar a ideia dele. Nosso anjo guardião. Às vezes a pessoa tem audiência, clara audiência, e ela, eu escutei meu anjo guardião falando que o nome dele é João. Mas não quer dizer que seja o João Evangelista, entendeu? Ele só colocou o nome dele como João. É isso que ele está falando ali. Que às vezes eles colocam até o nome de pessoas que a gente venera para facilitar essa nossa comunicação, né? Mas não quer dizer que seja aquela pessoa, né?
pode ser da família. O importante é a gente chamar ele, né? Não o nome que a gente chama, né? Se a gente chamar pelo pensamento, ele vai vir, né? A gente falou sobre a questão do nome que o Espírito Superior usa, que pode ser que seja alguém que representa ele, ou ele representando alguém. A questão é secundária. Vai indicar a escala que ele está, né? Se é um Espírito Superior, né? Já... Quando é um Espírito de ordem inferior, né? Então, assim, dentro do caso de comunicação pessoal, a gente... Aí o nome é importante porque a gente está chamando aquela pessoa, né? Quando é de instrução geral, o Espírito Superior normalmente não vai querer falar o nome dele. Se falar é mais para a gente se acalmar. Agora, quando o Espírito inferior está usando o nome de um Espírito superior, aí é porque ele quer fazer que a sua mensagem seja respeitada utilizando um nome importante. Por isso que quando sai um nome importante, a gente tem que tomar esse cuidado. Que eles usam para fascinar, né? Eles usam para que se aceite ideias ridículas. Então, resumindo, questão da identidade quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Nisso se forma um todo coletivo. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporciona. Então tem que ser julgado pela qualidade, né? E não pelo nome, né? E é isso. Finalizamos. Fizemos então 256, 257. Não, 255. 256. 255, 256. Ficou alguma dúvida? Alguém? Certo? Encerrar no horário hoje? Mentor e anjo guardião é a mesma coisa? É. Aqui tá do meu lado meu mentor. É. É meu anjo guardião. Agora, o espírito protetor já é diferente, né? O espírito protetor pode ser um familiar. Isso tem no Livro dos Espíritos, essa pergunta aí. É porque assim, a gente também não pode confundir, porque assim, quando a pessoa tem um mandato mediúnico, mas isso é mais raro, né? Aí a pessoa tem